E tem algumas imagens também desse trabalho dele. Ô Igor, você acabou de se formar, agora você é médico. Eu estou, na verdade, Gabriel, naquele limbo, porque a gente se formou... Não, porque hoje a Faculdade de Medicina terminou, hoje de manhã, por uma coincidência, recebi lá na faculdade. Teve a colação de grau oficial, recebemos o grau de médico, mas o CRM, que é o que autoriza a gente a trabalhar, ainda não saiu. Então, estou naquela fase que a gente é médico, mas não é. Mas olha, alguns médicos, né? Hoje você tem, na verdade as pessoas falam da frieza dos médicos, mas você já tem muitos médicos que têm essa visão mais humanista, tal. Agora, alguns médicos que são um pouco mais frios, eles dão a seguinte desculpa: se a gente se envolver com cada história de paciente, a gente morre de desespero. O médico diz assim: eu trabalho numa CTI, né? Então eu vejo a morte ali o tempo todo. Você acha que, e alguns cientistas diziam isso, que quanto mais distante você tivesse do paciente, né, melhor seria para garantir a seu equilíbrio e tal. E outros dizem que é o contrário. Se você olhar um paciente como um número, como uma coisa, como uma ficha, você não é médico de verdade. O que o Igor, novo médico, pensa? Olha, Gabriel, você tocou num ponto importante, que é essa relação médico-paciente. É muito delicada, e é verdade que o médico não pode ser totalmente sensível a tudo que a gente vê, porque, de fato, a gente lida com dor, com morte, com sofrimento, em algumas especialidades mais, em outras menos, mas, de modo geral, o médico lida com isso no dia a dia. E acaba sendo uma tendência natural, a gente percebe que, durante a faculdade, isso tende a acontecer até de forma inconsciente. Geralmente, o estudante de medicina entra no começo da faculdade com um sentimento altruísta muito forte, com esse sentimento de ajuda ao próximo, que é muito vivo, essa visão até romântica da medicina, que era o que eu tinha, o que eu tentei preservar, e acho que consegui em grande parte ao longo do curso, mas a grande maioria perde. E a faculdade, de um modo geral, tende, e o exercício da profissão tende a te tornar cada vez mais frio, cada vez mais impessoal. Para mim, a grande questão aí está no equilíbrio, é conseguir achar um ponto em que você consiga continuar sendo humano, que é um dos pilares da medicina, apesar da medicina, da faculdade de medicina, do curso médico, enfatizar 99% a parte técnica. Né? A parte técnica, científica, todo curso é voltado para isso, mas é muito importante que o médico mantenha vivo o fato de que a parte humana, a relação humana, é uma habilidade inerente ao trabalho do médico. Isso tende a se perder. E, em grande parte, pelos exemplos que a gente tem ao longo da faculdade, porque nossos professores, de modo geral, principalmente a gente que vem de faculdades tradicionais, que nem eles da UFRJ ou da USP, de modo geral, a faculdade tende a valorizar isso muito pouco. A gente até tem alguns cursos voltados que procuram abordar o tema da humanização, mas eles são muito restritos dentro da grade horária do curso médico, e eles são concentrados no começo do curso, no primeiro, no segundo, terceiro ano. Então, de modo geral, a gente tem essas discussões numa fase em que a gente não lida com o paciente ainda. A gente vai muito pouco para o hospital e vê muito cadáver. No primeiro e segundo ano, basicamente, o contato que a gente tem é esse, é com cadáver, não é com o paciente. E mais para frente, o que a gente vê é uma tendência natural de ter exemplos de que a melhor postura a assumir é essa, totalmente fria, totalmente distante para que você não se envolva, para que você não sofra junto com o paciente. Mas isso para quem é interessante conversar com pessoas, com amigos que não são do meio médico, que as pessoas não têm essa ideia. Acham que é uma coisa óbvia, que o médico tem que ser humano, que o médico tem que ter habilidades humanísticas. Isso não é verdade, porque durante a faculdade de medicina, de modo geral, e no dia a dia da profissão, isso tende a ficar muito apagado. Tem muito médico que defende aquela história do médico de família, que era um pouco aquele médico que cuidava da família toda, que, na verdade, o médico chega, ou você vai ao médico, você já melhora só do médico estar lá, né? Você dá uma tranquilizada, assim, porque o médico vai te ver. Isso, né? É muito interessante, inclusive tem estudos sobre isso, isso é chamado de efeito consulta. Ou seja, só o fato do médico ser atencioso, do médico se mostrar disposto, o paciente ter a real sensação de que o médico se importa com ele, está preocupado em fazer o melhor para ele, isso já tem um efeito terapêutico. E que pode ser mensurado, isso tem estudos que mostram isso. Assim como o efeito placebo, que é um outro efeito interessante, que o placebo é uma medicação que não tem efeito, uma pílula de farinha, por exemplo, que se eu der para qualquer paciente, para qualquer doença, existe uma porcentagem de pacientes que vai melhorar, simplesmente por acreditar que aquilo é um remédio que vai trazer bem. E é interessante você ter comentado sobre os estudos sobre isso, porque existe, sim, na literatura médica, isso há muitos anos, há muitas décadas, evidências muito fortes dessa relação entre o bem-estar, a saúde mental e a saúde física. Então, alguns exemplos que eu gosto de citar quando me perguntam disso,
estudos, por exemplo, que avaliam pacientes com câncer e que mostram que a imunidade, um exemplo, para citar um estudo, existe uma forma de mensurar o sistema imune, ou seja, o sistema de defesa do corpo contra infecções, contra o próprio câncer e tudo mais. Essa imunidade pode ser mensurada de determinadas maneiras, e um pesquisador, certa vez, um japonês publicou um estudo em 2001 que ele mostrava, pegou pacientes com câncer e submeteu a uma parte deles a um programa que esses pacientes eram estimulados a atividades de riso, de humor, atividades alegres, de modo geral, e seguiu esses pacientes durante essas atividades por alguns anos. E, dosando a imunidade, ele percebeu que esses pacientes tinham as células NK, que são umas células relacionadas à imunidade, particularmente contra os tumores, em níveis muito mais altos, ou seja, uma imunidade muito melhor do que a comparação com pacientes que passavam por estados depressivos. Então, existe muita evidência disso, de que as emoções e que o sentimento positivo de que trazer alegria, isso influencia de forma determinante na saúde. Daniel, por que você quis ser médico? Bom, para ser um médico frio ou para ser um médico... Não, definitivamente. Eu fui muito influenciado pela minha família, minha família toda, por parte de mãe, é de médicos, e me influenciou muito. Minha mãe também me influenciou muito, minha mãe é psicóloga, e basicamente eu decidi meu caminho de ser um médico quente, né? No meu 6º período de faculdade, é um exemplo muito interessante sobre essa discussão sobre o distanciamento, né? No 6º período é quando a gente começa a acompanhar pacientes. Então, a gente passa a ter um paciente que a gente vai todo dia acompanhar esse paciente, está internado, vamos ver como é que ele está. E eu me lembro do meu paciente porque ele tinha muitos problemas. Ele tinha uma cirrose, ele tinha uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência respiratória, ele era diabético e ele estava em um estado muito ruim quando ele foi internado no hospital. E eu, acompanhando ele ao longo daqueles dias, eu percebi, assim, ele era acompanhado para todas essas patologias. No dia a dia dele, tinham que ver como é que estava a glicose no sangue, tinham que ver como é que estava a função cardíaca, a função renal. Certa vez eu cheguei numa segunda-feira e eu comecei a perguntar para ele, a primeira pergunta que eu fiz, que era a que eu sempre fazia: e aí, como que você passou a noite? Ele me disse assim: eu não consegui dormir essa noite direito. Aí eu perguntei: mas por que você não conseguiu? Porque tinha uma mulher que falava na minha cabeça para eu pular da janela do hospital. Ele estava no 9º andar. Aí eu fiquei assim: mas você contou isso para o médico? Não, ninguém perguntou. E naquele dia já tinha passado um médico, um residente, as enfermeiras, todo mundo foi lá, viu a glicose dele, viu como é que estava a função renal, viu como é que estava a função cardíaca, mas a coisa que era a mais importante, o maior risco que ele estava correndo naquele momento, que poderia ter sido diagnosticado somente com a pergunta: como você passou a noite, ninguém detectou, porque ninguém conversou com o paciente. Uma coisa tão básica, né? Então, isso é um exemplo, assim, para mim, foi muito marcante de como esse distanciamento com o paciente é prejudicial, porque era uma coisa simples do convívio, a pessoa iria detectar. E aí ele começou, depois disso, ele começou a ser acompanhado pela psiquiatria, aí começou a ser medicado, melhorou dessas alucinações que ele estava tendo. Inclusive, esse caso foi uma grande influência. Eu tenho vontade de seguir na psiquiatria por conta desse paciente, que foi muito marcante para mim. Você quer seguir em que área da medicina? Eu vou para ginecologia e obstetrícia. E você, Fernando? Por enquanto, neurologia. Vocês mudam muito de ideia durante a faculdade? Um pouco. Muito. É porque acaba que você é criado podendo ver tudo que você quiser. Se quiser ver pediatria, vê. Se quiser ver cirurgia, vê. E, ao fim da faculdade, você é colocado na posição de, assim, com 23 anos, como é o meu caso, por exemplo, de ter que escolher uma profissão para o resto da sua vida. Eu sempre quis fazer medicina, mas o que dentro da medicina? E se me permite ainda complementar isso daí que o Daniel estava dizendo, o Igor também, acho que começa até um pouco no início da faculdade, quando a gente é colocado no anatômico, você tem que lidar com o corpo humano, aquela pessoa morta colocada na sua frente, você não tem nenhum preparo assim de manipular uma pessoa, um corpo. Então, você, acho que desde o início da faculdade, afasta um pouco suas emoções para não ficar tão sensibilizado. E isso que o Daniel falou desse paciente, que eu até acompanhei lá junto com ele, que era da mesma enfermaria, é muito importante porque, como estudante de medicina, você acaba sendo uma certa ponte entre, assim, determinados médicos que já estão numa classe de empáfia
E o paciente ainda recluso ou humilde, com a sua linguagem coloquial. E o médico, muitas vezes, infelizmente, chega, simplesmente passa as informações com dados técnicos, o paciente não entende e não sabe se comunicar com o médico, e o estudante acaba sendo essa ponte, que, assim como o Daniel foi, de perguntar, às vezes, para o paciente como ele está se sentindo, coisas que o médico acaba, hoje em dia, não tendo tempo de fazer. E até tem um caso da nossa faculdade, que o nosso professor de psicologia sempre cita, de que acabam falando, o fígado do leito 5, o fígado do leito 6, e deixa o paciente perde sua personalidade. E ele é tirado da sociedade, colocado isolado no hospital, e que um paciente, uma certa vez, escreveu o nome dele numa placa de papelão e prendeu em cima da cama, para mostrar para todos os médicos que ele ainda era uma pessoa e ainda tinha um nome. No começo da faculdade não dá um pouco de nervoso essa história de ficar mexendo em cadáver, abre, pega? Com certeza. Aí come um sanduíche logo depois? Não chegava Na tanto. véspera da prova. Mas é o que o Fernando falou. Isso, inclusive, faz parte desse processo de desumanização, né? Que eles colocam para o estudante de medicina. Você vê o cadáver para você já começar aí o distanciamento. É só um corpo, né? É só uma peça que ele fala. Peça, não é um ser humano, é uma peça que você lida para aprender, simplesmente. Olha aqui.